Cumprimento a todos vocês que me ouvem neste momento, com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém? Esta que vos fala é a obreira Maria de Jesus, serva do Senhor. E mais uma vez estamos aqui para fazermos a oração da noite. E hoje nós queremos apresentar ao Senhor a nossa dedicação, a nossa homenagem e a nossa oração a todas as mães do mundo inteiro. Principalmente você, mãe, que está nos ouvindo nesta hora. Receba esta mensagem para a sua vida. Nós sabemos que é comemorado apenas um dia do ano, o Dia das Mães. Mas, na verdade, as mães merecem que esta comemoração seja feita todos os dias. Porque neste mundo não existe o amor mais puro e mais verdadeiro do que o amor de mãe. E a nossa meditação de hoje vai ser sobre uma mãe muito guerreira, que serviu de exemplo para todas. Então, vamos agora ouvir o que o Senhor tem a nos dizer através da sua palavra, que se encontra no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 1, e eu vou ler do versículo 26 ao versículo 31. O título é Predito o Nascimento de Jesus. Versículo 26. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E, entrando o anjo onde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Versículo 31. E eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Eita glória! Queridos, eu fiz esta leitura em homenagem às mães, porque Maria foi um grande exemplo de mãe. Veja bem, Maria era uma jovem, nova, virgem. Porém, ela era noiva de José. Quando fala desposada, quer dizer noiva. Mas, se ela era noiva e se ela era virgem, então ela não tinha possibilidade nenhuma, aos olhos do ser humano, de engravidar sem nunca ter tido relações. Mas pelo fato dela ter sido escolhida por Deus para ser a mãe de seu filho, significa que Deus quis que fosse ela. E Deus escolheu para ser a mãe do seu filho aqui na terra, justamente uma mulher virgem, o ventre virgem, uma mulher pura. Assim era Maria. Deus escolheu ela. E quando ela recebeu aquela saudação, que ela não entendia nada, e depois que o anjo explicou tudo para ela, que ela iria engravidar. Queridos, o que eu acho mais lindo nessa história é que no final desse texto está dizendo que ela falou: Eis-me aqui, a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Interessante que quando o anjo se apresentou para ela e falou para ela que ela iria conceber, iria engravidar, ela falou logo que ela não tinha conhecido varão algum, ou seja, nunca teve relação, como que ela iria engravidar. Aí o anjo explicou que seria ela concebida pelo poder do Espírito Santo.
E ela aceitou, queridos. Interessante que o anjo não falou para ela que ela iria ser grávida, mas que ela iria receber o amparo de José, ou iria ser amparada por alguém. Isso o anjo não prometeu. Mas quando ela também disse, se prontificando, que estava à disposição daquilo que o Senhor quisesse, ela aceitou o desafio independente do que iria acontecer com ela. Isto foi a diferença. Ela não se preocupou com o risco que ela estava se expondo naquele momento. Sabe por quê? Naquela época, uma virgem engravidar, sendo ela noiva de um homem, de repente aparecer grávida assim, que não era dele. Se a sociedade soubesse, a primeira coisa era apedrejar. Mas ela não ficou com medo. E se ela ficou com medo, não demonstrou. Ela simplesmente confiou no Senhor. Mas o Senhor é tão bom, tão maravilhoso, que o Senhor cuidou de tudo. Primeiro falou para ela da gravidez de Isabel, a prima dela, sugerindo que ela fosse visitar Isabel. E ela foi. Ela foi visitar Isabel e neste interim de tempo, o anjo apareceu para José, falando para ele assumir Maria como sua esposa, porque até aquele momento ela havia dito para ele que estava grávida e ele, por ser um homem justo, como diz a palavra, ele não quis incriminar ela, não quis difamar e não espalhou, ficou só com ele. Porém, se separou dela porque acreditou que ela tinha se engravidado de um outro homem, porque não podia uma mulher parecer grávida sem ter tido relação na nossa concepção humana. José fez isso, mas o anjo, depois que disse para ele assumir Maria, ele assumiu. Deus confiou o seu filho para ser criado aqui na terra por este casal. Maria, a mãe, José, o pai adotivo. E eles cuidaram muito bem de Jesus. Houve um episódio em que Jesus, quando completou 12 anos, deu o maior susto no casal, porque eles foram para a festa em Jerusalém e eram muitos dias de viagens. E quando eles voltaram, Jesus não estava com eles e eles achavam que Jesus estava ali naquelas carruagens, justamente com os meninos da sua idade, seus companheiros. E eles, quando sentiram falta de Jesus, que procuraram, que não acharam, ficaram desesperados. Depois acharam Jesus no templo. Maria continuou cuidando de Jesus, dando educação, dando amor, dando carinho, queridos. É assim uma mãe verdadeira, uma mãe justa. Ela aceita o desafio de ser mãe. Hoje tem muitas pessoas que são mães, mas não é biológica, mas demonstra ser mãe com muito mais prazer, com muito mais carinho, atenção, com filhos que não foi gerado no seu ventre, do que muitas mães que, infelizmente, é biológica, mas não quis assumir a sua missão de mãe, o seu papel. Mães que deixaram a desejar. Mas eu estou aqui para falar das mães que são mães não somente biológicas, não somente aquela que pôs a pessoa no mundo, mas aquela que assumiu o papel de mãe. Maria assumiu o seu papel, foi honrada por Deus, ela acompanhou Jesus, ela seguia Jesus. Na Bíblia tem vários textos que falam da família de Jesus, e quando falava da família, estava já se referindo da mãe. E olha que na hora dele morrer, ele falou para João, que estava junto à sua cruz, e para Maria, que estava junto de João. Ele falou para Maria: mulher, eis aí o teu filho. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para Maria que a missão dela já tinha terminado, ela tinha cumprido a sua missão, o seu papel.
Ela fez tudo, foi até o fim. É como que Jesus tivesse dito: você assumiu o seu papel, mas você não vai ficar desamparada, porque este aí vai ficar no meu lugar para cuidar de você. E depois falou para João: filho, eis aí a tua mãe. Naquele momento, João levou Maria para sua casa e assumiu ela como que fosse a sua mãe. Jesus se preocupou com o amparo de Maria como sua mãe, assim como todo filho deve se preocupar com a sua mãe. Mas, infelizmente, tem muitos filhos que não têm esse cuidado, que não têm esse carinho, que não reconhecem que quando eles eram bebês, que eles ficaram 9 meses no ventre dela, elas aguentando, e quando era bebê, elas deram carinho. E depois, quando eles crescem, não se preocupem em obedecer, não se preocupem em dar o cuidado, o trato que ela merece. E muitas vezes, quando está idosa, não querem ter a paciência. Mas o que Jesus nos ensina nesta palavra é que o filho deve zelar pela sua mãe. Quantas mães que, quando os filhos são pequenos, elas lutam para dar uma educação boa, investe. Quando os filhos crescem, ela fica decepcionada, porque eles estão levando uma vida que elas não projetaram. Os filhos que causam preocupações para as mães. E o que eu acho lindo nas mães é que os filhos, eles podem serem o que for, mas para elas, eles é sempre o seu bebê, o carinho que elas têm com eles. O filho pode ser o que for, mas para ela sempre é considerado como uma pessoa do seu carinho, do seu coração. Ela tem um amor reservado por ele. Por isso que nunca devemos desprezar este amor de mãe, queridos. Vocês que têm as suas mães ainda vivas, abrace, beije, dê carinho, dê presentes. Faz o seu melhor por elas. Quantos filhos que ficam com remorso quando morre a mãe é porque quando elas estavam vivas eles não deram o melhor. Mas quando faz isso, ele sente no seu coração que a sua missão foi cumprida. E eu quero falar para você, mulher, que é mãe, continue assumindo o seu papel. O que você fizer para você assumir o seu papel de mãe, dando educação, se esforçando e lutando pelos seus filhos, pela sua família, muito mais você será honrada por Deus, mesmo que você não seja honrada por eles, mas Deus vai sempre te honrar, porque os seus filhos foram os frutos que Deus confiou em você. E você assume com todo amor, com todo carinho. Quantas mães que sofrem, mas não deixam de lutar pelos seus filhos, principalmente na intercessão, orando, clamando, e não desiste. Mesmo a sociedade desistindo, todo mundo desistindo, mas ela continua insistindo. Tá certo, o seu papel está sendo cumprido, mãe, então continue assim. Amém? Então vamos agora de oração. Pai, neste momento, eu apresento a Ti esta mãe que está me ouvindo. Eu apresento a Ti a mãe desta pessoa que está me ouvindo. E eu apresento a Ti a mãe do mundo inteiro, todas as mães. Para que, Senhor, Tu venha estender as Tuas mãos sobre a vida delas, abençoando de uma forma poderosa. Que elas venham sentir o Teu carinho, Senhor. Que elas venham sentir o Teu aconchego. Mães que têm as suas mãos calejadas. E existem mães que têm o seu joelho calejados. De tanto orar, de tanto buscar, de tanto clamar. Tem mães que têm o seu coração calejado de tanto sofrer, de tanto chorar. Mães que sofrem pelos filhos injustamente, outras mães que sofrem pelos filhos por vê-los sofrer. Pai, abençoa, Senhor, todas as mães, porque entre tantas existem aquelas mães que são felizes,
que tem os seus filhos abençoados, seus filhos honrados, os seus filhos que são o orgulho do coração delas, Senhor. São tão felizes por ter os seus filhos bons. Às vezes elas não são nem capazes de reconhecer, mas eles são as dádivas, as bênçãos que tu colocou na vida delas. Outras reconhecem, agradecem de coração. Então, Senhor, eu quero te pedir, Pai, para que tu venha abençoar todas as mães juntamente com todas as suas famílias. Que as mães venham assumir o seu papel, a sua missão, em poder fazer o melhor para os seus filhos. E que os filhos venham honrar as suas mães, como diz a tua sagrada escritura, Senhor. Honrando mesmo na sua velhice, mesmo ela perdendo a lucidez, mesmo ela, Senhor, estando já na sua idade bem avançada, já não usando o seu juízo perfeito, repetindo a mesma frase várias vezes, que isso tira a paciência de qualquer um. Mas eu te peço que tu abençoe essas mães, Senhor. Que os filhos venham ter paciência com ela e dar a elas o carinho que elas merecem, assim como eles receberam na sua infância. Cuida, Senhor, de todas as mães. Abençoa as famílias. E que o teu nome seja glorificado na vida de cada uma. Dai saúde, dai bênção financeira e, sobretudo, a bênção da salvação. É o que eu te peço para a glória do teu nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus, queridas. Feliz Dia das Mães. Que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Amém? Fique na paz. Graças a Deus.